A paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus te abençoe. Neste dia eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor falou ao meu coração como material auxiliar para você ministrar ao seu aluno, você professor dos adolescentes. Eu particularmente sinto-me muito honrado de estar aqui para trazer algo de Deus para você, que também é um instrumento de Deus. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro, faz com que outro aprenda mais. E eu me sinto muito privilegiado de estar aqui trazendo um pouco desta lição. Eu não vou me ater tanto às questões da lição, porque a lição em si já traz muitos recursos. Eu vou falar um pouco dos objetivos, que claro que ao fim da aula a gente tem que ter alcançado esses objetivos, que são demonstrar como Deus se revela na Bíblia, destacar o caráter de Deus através dos seus nomes revelados na Bíblia e elencar os atributos de Deus. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas de Deus é que tudo o que Ele oferece, Ele é. Então eu acharia interessante você, professor, tecer um comentário a esse respeito. O que Deus oferece, Ele é. O que Deus é? Ele é o pão, Ele é a água, Ele oferece-se como pão, Ele é a água da vida e Ele se ofereceu àquela mulher samaritana. Então, o que Deus oferece, Ele é. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Você está bem? É sério, isso faz parte desta aula que eu quero ministrar a você. Você está bem? Porque é fundamental que você, professor, esteja bem, para que você possa transmitir a mensagem de Deus aos seus alunos. Se você está bem, e eu me refiro a isso no sentido amplo, tanto no sentido emocional, porque isso pode influenciar você na sala de aula, como no sentido espiritual. Porque Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, depois da doutrina. Então você que ensina, cuide-se, seja exemplo, para que seus alunos aprendam primeiro com o exemplo que você é e depois com aquilo que você ensina. Para mim, esta é a primeira parte e é uma parte muito fundamental que eu quero trazer para você neste dia. Para ganharmos tempo, a lição de hoje é a lição de número 2. Cremos em Deus, o Pai. Eu separei alguns pontos aqui, quero compartilhar com você. Cremos? Você crê? É óbvio que você vai dizer que crê. E eu creio que você também crê. Mas eu quero motivar você a fazer esta pergunta aos seus adolescentes, aos seus alunos. Cremos? Nós realmente cremos? Por que cremos? Fé. Aí cada um vai falar, né, um pouco. Eu creio porque Deus faz isso, eu creio por causa disso, por causa daquilo. Cada um vai trazer a sua questão. E é interessante, professor, você trazer também a racionalidade da fé. A fé não é algo apenas que você crê como uma razão, entre aspas, para a ignorância. Não, a fé, há razão na fé. E acredite nisso e transmita isso para os seus alunos. Por quê? Os adolescentes são muito bombardeados nessa questão de crença, de exercer sua fé, principalmente por causa da influência. Eu, por bondade de Deus, sou professor dos adolescentes também, e eu sempre costumo dizer aos meus adolescentes que ou somos camaleão ou somos ambiente. E neste mundo de ambientes, e ambientes que não agradam a Deus, somos tentados a ser camaleões, mas devemos ser ambientes. Então, por que cremos? A racionalidade da fé. Nossa crença não pode ser apenas na repetição
daquilo que vemos pais ou outras pessoas que nos influenciaram a frequentar uma instituição religiosa. Nossa fé tem que ser fundamentada. Por quê? Porque uma fé fundamentada, ela não está sujeita à queda mediante ventos, rios e chuvas, como Jesus ensinou naquela belíssima história que está no livro de Lucas. Sobre a Bíblia, por que nós cremos? Porque a Bíblia diz, sim, mas você precisa dizer aos seus alunos coisas que fundamentem a Bíblia. Por exemplo, vocês acreditam em Tiradentes? A maioria vai dizer, claro, foi um revolucionário e etc. Eu aprendi isso na escola. Mas você sabia que há muito mais referências acerca da veracidade da Bíblia do que da vida de Tiradentes? Mas as pessoas creem. E a Bíblia tem muito mais referências acerca da sua historicidade. Então, se possível, pesquise, vá buscar questões bíblicas. Por exemplo, eu vou citar aqui uma como exemplo. Antes de o homem descobrir que a Terra era um globo, a Bíblia já falava sobre isso no livro de Jó, salvo engano. Então, coisas como essa vai trazer a Bíblia à tona, porque já que a Bíblia é a questão maior, a nossa carta magna, daquilo que cremos, então vamos fortalecer essa crença também com a racionalidade, porque a fé também é racional, não irracional. Nossa fé está fundamentada em algo. O bom da nossa fé é que nós somos cristãos, e a maioria das religiões estão baseadas em pessoas que tiveram visões ou coisas semelhantes, e Jesus é histórico. A história fala de Jesus. Um historiador judeu, me fugiu da memória agora o nome, mas ele traz muitas referências acerca de Jesus, embora ele não seja cristão. Então, veja bem, há muita racionalidade naquilo que cremos. Então, eu particularmente sugiro a você que traga esta racionalidade para os adolescentes, porque se em algum momento, no decorrer da sua vida cristã, principalmente na escola e lá na frente em faculdades, etc., ele vai ter uma racionalidade para explicar e para evangelizar alguém. E não aquela fé vazia, aquela fé apenas de justificar algo que não se tem explicação. Nós cremos em um Deus criador que criou os céus e a terra. Uma das coisas mais fascinantes, nós chamamos de contínuo, que para existir alguma coisa é preciso ter tempo, matéria e espaço. Tempo, matéria e espaço. E a Bíblia diz que no princípio, tempo, Deus criou os céus, espaço e a terra, matéria. Ou seja, existe aí uma trindade, e nessa trindade existe uma trindade de trindade. O tempo é presente, passado e futuro, a matéria é sólida, líquida e gasosa, e o espaço é largura, altura e profundidade. E, entre outras coisas, o tempo passa muito rápido e não dá tempo da gente esmiuçar muito essa questão, mas eu quero passar para outra questão também. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Você não crê em Deus? Por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Por que acontecem coisas ruins a pessoas boas? Se Deus é Pai, porque o tema desta lição é cremos em Deus o Pai. Então, professor, eu sugiro a você que traga à tona a questão do livre-arbítrio, a questão do que a Bíblia diz que em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Eclesiastes 7,14 diz, no dia da prosperidade goza do bem, no dia da adversidade considera, porque Deus dá os dois, para que o homem não venha descobrir o seu futuro. Então, é esta dinâmica da vida que permite certas coisas acontecerem. Se coisas boas só acontecessem a pessoas boas, as pessoas estariam motivadas a ser boas apenas pelo benefício que ela traz. E não é esta a intenção de Deus.
Deus quer que a gente seja fiel e amoroso e um exemplo como imitador dele, ainda que isso traga alguns sofrimentos. Rapidinho, Jesus chamou os discípulos e disse, olha, vão atravessar o mar para o outro lado. Daqui a pouco eu chego lá. E os discípulos obedeceram a Jesus e no meio do caminho tinha uma tempestade. Eles entraram numa tempestade por obediência a Jesus. Isso sem falar dos mártires, etc. Eu quero ganhar tempo e adiantar mais um pouquinho. Talvez alguém diga assim, mas Deus não existe, eu orei tanto, eu pedi tanto. Às vezes acontecem situações que a gente tem fé, a gente ora, a gente pede a Deus e Deus não vai atender conforme o nosso pedido. Por soberania, por conhecimento do futuro, né? A onisciência dele, ele sempre tem o melhor para nós. Em Jeremias 29, versículo 11, diz, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras versões, um futuro e uma esperança. Ou seja, ele tem os planos para nós, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que eu acho mais interessante é que muitas vezes as pessoas questionam sobre Deus, esse Deus que nós cremos, e falam das imperfeições que acontecem no cotidiano e em outras nações, pessoas que sofrem, etc. Mas uma das coisas que eu acho interessante em meio a tudo isso é que o mundo imperfeito nos dá mais ânsia, nos dá mais desejo, vontade de buscar o perfeito. E eu acho fantástico isso, porque Jesus, quando estava aqui, ele conversando com os seus discípulos, ele disse assim, olha, não se turbe o coração de vocês. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ou seja, Deus deixou a promessa, através de Cristo, de que passaríamos a eternidade com Ele em um lugar onde não haverá estas situações. Então, provoque o seu aluno a desejar o eterno, o perfeito, porque se nós focarmos apenas nesta vida aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens, não é? Como o tempo corre. Deus, há várias citações bíblicas que referem-se a Deus como Pai. Certamente você, professor habilidoso e cauteloso e cuidadoso, prudente, vai pesquisar ou já tem pesquisado. Um dos textos é este que eu acabei de ler, que fala que na casa de meu Pai há muitas moradas, mas aí fala do Pai em relação ao Filho, mas também há promessas de que nós somos filhos. Em João, no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1, vai dizer que Deus deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Olha, poder de ser chamado filho de Deus. A quem? A quem crê. É por isso que cremos em Deus, o Pai, porque também somos filhos e a palavra nos garante isso. Não atente para o que as pessoas dizem ou o que você muitas vezes diz a seu respeito, mas atente ao que a palavra diz a seu respeito. Eu me refiro isso a você também, professor. E peço encarecidamente que você ministre aos seus alunos também que eles são filhos e co-herdeiros, ou seja, são herdeiros juntos com Jesus. E talvez na sala, alguns não tenham a referência de pai. Alguns, a gente sabe que a gente vive num mundo muito dinâmico e muitas coisas acontecem, alguns não têm pais presentes, mas eu quero pedir duas coisas a você, que, se possível, leve folha com lápis ou com caneta e peça para ele elencar as qualidades de pai. E depois você peça para ele elencar os atributos de Deus. E depois peça para fazer uma comparação. Aí você faz isso em 2 momentos específicos para que depois possa fazer a comparação. Mas
A Bíblia está cheia de comparação e Jesus usou muitas comparações. E Deus também. Pode uma mãe esquecer do filho? Eu não me esquecerei. Deus fez uma comparação, Paulo melhor dizendo, aos Romanos, capítulo 5, que fala sobre Adão e sobre Jesus. Não é? A Bíblia está cheia de comparação. E, claro, também tem a comparação de nós como filhos e Deus como Pai. Na própria oração, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso, Ele é nosso Pai. Então, desejo muito que sua aula seja muito frutífera e que o Senhor te inspire e te abençoe e que você seja uma boca de Deus na sua sala, porque é isso que Ele quer, o nosso Pai, o nosso amigo. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. E eu quero orar por você rapidinho. Deus, eu te peço encarecidamente, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar aqui e te peço pela vida deste professor que vai ministrar esta aula, Senhor, falando sobre a tua paternidade. Inspira-o, capacita-o e lhe dê graça, Senhor, para que seja instrumentalizado pelo Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado. Em nome de Jesus.